Meu querido prefeito Bruno Reis, que prazer ver você depois de tanto tempo, rapaz, e que prazer saber que você é o prefeito da minha cidade. Bom dia, Bruno. Olá, gente. Bom dia, Mário. Bom dia, nosso presidente Geraldinho. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Eu não acredito muito em coincidências, né, Mário? Acho que o destino influencia muito na vida das pessoas, o trabalho. Mas o amigo é um dos grandes parceiros, uma das pessoas que eu sempre tenho procurado escutar ao longo da minha caminhada política. Também estava com muita saudade. E hoje temos aqui duas grandes sintonias. A primeira, quando eu chego aqui, nós estamos com a camisa praticamente igual, com a É mesma cor. verdade, rapaz. E depois, né, hoje estou completando 6 meses como prefeito. Ah, rapaz, é A gente marcou mesmo. e nem foi combinado. Eu Seis estava meses. pensando nessa manhã, 6 meses que não foram fáceis, Mário. Eu lhe confesso que 15 de novembro, quando me elegi e a pandemia estava em queda, e já tinha ali a perspectiva da vacina, e já estava ocorrendo a vacinação em alguns lugares. Eu disse, oh meu Deus, o mal pior já passou, vamos assumir a prefeitura, fazer a cidade avançar, tirar novos sonhos, novos projetos do papel. E aí, preparamos nossa equipe de governo, tentei montar uma equipe arrojada, com grande expressão da força feminina, né, que todas têm me ajudado, toda a equipe como um todo, mas as mulheres estão contribuindo de forma decisiva na nossa gestão. Quando foi em janeiro que chegou as vacinas, eu falei, olha, vamos virar de uma vez por todas essa página, essa triste página da história da nossa realidade. E aí, final de fevereiro, chega a segunda onda, uma intensidade muito maior. Nós tivemos que, infelizmente, adotar medidas de isolamento social. Você foi prefeito, você sabe o quanto é difícil tomar medidas que desagradam, Pois é. mas não tinha outra alternativa, outro caminho. E eu acho que depois da primeira, da segunda onda, as pessoas até compreendem mais isso. Eu sei que isso tem consequências na vida social, na vida econômica das pessoas, mas as pessoas entendem que elas eram necessárias. Isso ocorreu em todo mundo. Nós conseguimos, ampliando o sistema de saúde, evitar, que era sempre o objetivo maior, que ocorresse um colapso na saúde em nossa cidade. Graças a esse trabalho que foi feito, todas as pessoas que quiseram, que precisaram, tiveram acesso à saúde, então tiveram o direito de lutar pela sua vida. Felizmente, os irmãos e irmãs que nós perdemos ao longo dessa guerra não foi por falta de apoio e assistência à saúde, infelizmente por conta da gravidade da pandemia. Enfrentamos aí ao longo desse período outros problemas, como a questão do transporte público, Hum, que hoje é o maior problema de sem todos os dúvida. prefeitos de grandes cidades do Brasil. O sistema está falido, quebrado, o sistema de transporte de pneus. Passei minha Semana Santa, feriado de Corpus Christi e, por último, São João, negociando e evitando que ocorresse paralisações de greve para não agravar ainda mais a transmissão da pandemia em nossa cidade, para não penalizar o passageiro, o cidadão. A retomada da educação. Confesso a você que foram 6 meses difíceis, mas nós nos descuidamos da cidade, de todas as outras áreas. Então, elaboramos nosso planejamento estratégico. Todos os dias estava nas ruas, com as limitações da pandemia, fazendo entregas, resolvendo problemas. Lançamos novos projetos, novos programas, novas ações. Não paralisamos as obras que estavam em curso. Espero que nesses 6 meses tenha conseguido aí honrar um compromisso que eu assumi com a cidade, que era Salvador não parar um único dia. Eu dizia que comigo Salvador não iria parar. Enfim, aí chegamos aqui hoje e pedindo a Deus, né? Amanhã vamos comemorar a data magna da Bahia, a independência da Bahia. Espero que a partir de amanhã também possa representar a independência
do coronavírus. Amanhã, o 2 de julho, tem a chama da esperança, e que essa esperança se confirme na certeza de que nós vamos ter agora, a partir de julho, com os números caindo, com o processo de vacinação avançado em nossa cidade, dias melhores. Muito bem, prefeito, está aqui conosco. Isso aqui é colega de trabalho, não é? Presidente da Câmara Municipal. Aí sabe trabalhar também, é outro. Isso aí não é graça, não. Sabe trabalhar como radialista, como político, agregador e como prefeito, presidente da Câmara, que consegue, rapaz, a maioria com oposição, situação. Você é um artista no bom sentido da palavra. Geraldinho, são 8h09 agora, hein? E aí, doutor Mário, muito bom dia. Um dia especial. Hoje uma alegria muito grande. Abraão, Nardelli, Luana, toda a equipe aqui da Rádio Metrópole. Aqui é minha casa, a extensão da minha casa. E que feliz coincidência. Você vê que nada combinado previamente, mas 6 meses do governo do prefeito Bruno Reis. E uma das coisas interessantes, eu que tive a oportunidade de coordenar a campanha de Bruno Reis, a assunção do cargo na Prefeitura Municipal. E me recordava, quando do resultado das eleições, ele dizia: a primeira entrevista que eu quero dar a entrevista a Mário Kertz, lá na Rádio Metrópole. Nós assim o fizemos. E essa história se repetiu na estreia do meu programa, no novo horário, no 7 em ponto. E hoje nós todos aqui, nós 3 aqui mais uma vez nessa mesa, com certeza vamos, a partir de amanhã, no 2 de julho, que é uma data representativa para o nosso estado, aqui para a nossa capital, com certeza, Bruno falou que eu estava fazendo uma reflexão, e até em homenagem, né, a essas vidas que precisam. O senhor fala muito, a gente vai falar de otimismo num momento como esse, não, a gente vai falar de expectativa, de esperança, e essa esperança que Bruno, como prefeito da cidade, fala, e eu como, não só como radialista, como homem da comunicação, mas como presidente da Câmara Municipal, que apesar dessa relação que nós temos de mais de 20 anos, eu e Bruno, quase 22 anos, nós mantemos a independência, a autonomia dos poderes, mas a respeitabilidade, doutor Mário, que é uma das coisas mais importantes. E quando o Bruno fala de entendimento, de coincidências, é que tanto ele como eu, e o senhor sabe que eu não preciso rasgar confete com o senhor, pela relação que ele tem como um pai, isso é comum a nós dois. Nós temos muita confiança no senhor, né? Não há uma decisão que eu tome, e eu preciso dizer isso mais uma vez, na minha vida pessoal, na minha vida pública, que eu não te ouça. E o senhor sabe disso. E o senhor sabe disso. Não há uma só decisão, né? Eu não escondo isso de ninguém, né? Pela confiança que ele tem. E hoje aqui é uma alegria muito grande. Que bom, Geraldinho, que bom que você está aqui com a gente. Eu sei que é de coração mesmo. Sei que é de coração. Mas, prefeito, quando o Neto demorou, quer dizer, ele escolheu você para ser o candidato. Aliás, ele até não demorou nesse caso, não. Ele disse que ia em dezembro, janeiro do ano passado, ele ia escolher o candidato, escolheu você. Havia várias hipóteses, haviam vários candidatos e tudo. Depois, muita gente não conhecia você tanto quanto conhece hoje. Tinha gente que achava que você ia ser somente um poste de Neto, usando o prestígio dele, elegeria você e continuaria comandando a prefeitura. Agora, Neto aqui, várias vezes conversando comigo, ele disse: olha, eu vou lutar para Bruno ser o prefeito, porque acho que ele é o mais competente, o mais preparado e que conhece mais a cidade e os projetos que nós estamos envolvidos. Mas eu não vou participar em nada da administração. E eu tenho sentido isso. O prefeito de Salvador é Bruno Reis, não tem aquele negócio, Bruno, porque ele segue, porque ele consulta, não tem nada disso. Uma coisa é lealdade, amizade, que a gente sabe que são traços de personalidade de gente de bom caráter. Como é que você está se sentindo? Você está gostando de ser prefeito de Salvador no meio dessa confusão toda, esses problemas todos? Amigo, eu
não posso deixar de falar a verdade aqui. Sendo sincero, eu lutei muito para ser prefeito. Não foi fácil a minha trajetória de vida, sair de onde eu saí para chegar até onde eu cheguei. Geraldinho sempre disse, rapaz, com você tudo é difícil. Tudo é uma luta, uma batalha, mas graças a Deus no final dá certo. Então minha vida sempre foi marcada assim por transpor grandes obstáculos, grandes desafios. Eu nunca escondi de ninguém o sonho de ser prefeito. Trabalhei muito, que é uma marca da minha trajetória na vida pública, eu trabalho para realizar o sonho de ser prefeito. Dessa cidade que eu tanto amo, que me deu tudo que eu tenho. Essa cidade especial. E você, Mário, foi prefeito, sabe o quanto essa cidade é diferente. A gente diz que essa cidade tem alma, né? E sabe o quanto é complexo ser prefeito de Salvador. Mas eu tenho que admitir aqui que nesses 6 meses eu não estou feliz na condição de prefeito. Se perguntar, Bruno, você está feliz? Eu vou dizer que não. Eu praticamente tenho morado na prefeitura. Tem dias que eu tomo café, almoço e janto lá. Peguei essa barra, talvez o momento mais difícil da história da cidade. Uma segunda onda, uma intensidade muito maior. Alguns problemas, todos eles, né, efeitos colaterais da pandemia. Principalmente a crise social, né? A situação das pessoas em situação de rua. A gente estava vindo para cá, ouvi um ouvinte entrar falando da dificuldade, que está desempregado, sem dinheiro para comprar um remédio. Um agravamento da crise social. Então, tudo isso nos entristece. A gente vê, né, amigos, conhecidos, familiares de amigos, né, perdendo a vida. Mas tudo isso vai servir para a gente aprender, para a gente se preparar. Eu tenho certeza que esses 6 primeiros meses, como tudo que é na minha vida, foi mais uma vez Deus me preparando para os desafios que estão por vir pela frente. Então, eu desde o primeiro momento enfrentei, fui para cima, liderei a cidade, tomei as decisões, abrimos novos hospitais de campanha, restabelecemos os gripários, as tendas. Estamos dando um exemplo para o Brasil no processo de vacinação. Mantivemos até aqui todos os programas e projetos sociais. Cumpri o meu papel, trazendo segurança para as famílias, dando norte para a cidade, tendo que tomar decisões difíceis, enfrentando pressão. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes que foram para a porta da minha casa fazer manifestação. As reações que eu tinha de entrevistas na imprensa, mas em nenhum momento me faltou coragem. E eu disse isso para fazer o que eu achava que tinha que ser feito, que era necessário, que estava certo. E graças a Deus o futuro está confirmando isso. Mas foram momentos difíceis. Mas eu tenho certeza, Mário, que esse segundo semestre nós vamos dar a verdadeira virada. Então, vacinamos aí 55% da nossa população com a primeira dose, quase 25% com a segunda dose. A perspectiva da chegada de vacina é um quantitativo maior nesse segundo semestre. A cidade, quando a gente compara com outras cidades do Brasil, como a gente vê no Rio de Janeiro, São Paulo, que às vezes acontece, a cidade seguiu a nossa orientação. Há um caso aqui ou outro de desrespeito, tal, de aglomeração, mas nosso povo compreendeu as dificuldades que somente juntos nós iríamos vencer esse momento. Então aqui você vê as pessoas usando máscaras, as pessoas se cuidando, né, fazendo distanciamento. Então tudo isso, esse conjunto de esforços, vai permitir que agora a gente, mantendo essa disciplina, a gente possa ir voltando à nossa normalidade, viver o nosso normal, que é o que todos nós mais queremos, né? E aí sim, eu acho que a partir daí a gente vai poder
efetivamente assumir para valer a posição do prefeito, porque, por exemplo, o prefeito gosta de estar fazendo entregas, sentindo o calor humano. Quando eu cheguei aqui, o abraço que eu te dei, a gente não pode mais fazer isso na rua com as pessoas. É um rio, é frio, né? Tudo muito, muito. E quem está na vida pública gosta de sentir o calor humano. É no abraço, é no beijo, é no aperto de mão que você ganha energia para, né, vencer os desafios. E eu sou muito assim, muito intenso nas minhas relações. Então a gente sente muita falta disso. E isso acaba, de certa forma, quando a gente faz uma comparação com o passado, a gente, é óbvio que tá faltando isso. Então eu espero, né, agora nesse segundo semestre, a gente viver, definitivamente passar por tudo isso, para poder fazer grandes entregas. Estamos com equipamentos importantes para inaugurar, como o Centro Cultural, Casa da Música, o Polo de Economia Criativa. Que nós Casa da Música é aquele... Casarão dos Azuis. Rapaz, aquela... Você sabe, eu passo todo dia ali, Bruno, ali na praça do Mercado Modelo, né? E vai ser todo requalificado o Mercado Modelo. Já estamos concluindo a licitação. O Museu da Misericórdia. Ali está sendo aquele construído... casarão azul, Bruno, aquilo ali, rapaz, ele estava para sumir. Ele ia cair. Ia cair, rapaz. Aquilo é um patrimônio da cidade. É um prédio belíssimo com aqueles azulejos portugueses. Todo dia que eu passava ali me dava uma tristeza. Hoje, quando passa ali, eu sinto uma alegria, rapaz. E de junto vocês estão recuperando um outro prédio que vai ser o Arquivo Municipal da cidade de Salvador. O Arquivo Municipal de Salvador, que eu conheço bem, rapaz, é fantástico. Você não pode imaginar o que tem ali, Bruno. De filmes, de livros, de artigos, de tudo da cidade, rapaz. Estamos recuperando o arquivo todo e estamos construindo um prédio ali atrás daquele casarão de 11 andares, que vai ser todo o arquivo público municipal. Será um ponto de visitação da cidade. A gente vem nessa linha de muita interação, muito audiovisual, né, para vir... Ontem mesmo eu participei de um evento onde Salvador foi inclusa pelo Ministério do Turismo, né, como uma cidade de turismo inteligente. A tecnologia e inovação ganhou muita força com a pandemia. Então nós temos que usar esses recursos para, né, nos inserir, porque pós-pandemia, Mário, vai ter mudança de postura, nós vamos ter que nos reinventar. Então, Salvador, que é uma cidade artística, cultural, histórica, também tem que ser uma cidade inteligente. Então, até os nossos equipamentos turísticos vêm muito nessa linha de tecnologia e inovação, que é o caso do Centro Cultural Casa da Música, que está pronto. A gente iria inaugurar 29 de março, no aniversário da cidade, mas não tinha nem clima, nem a mínima condição. Mas a inauguração do Centro Cultural Casa da Música vai marcar aí a retomada dos eventos em nossa cidade. E com fé em Deus, os números caindo, a gente vai começar a preparar a cidade para em agosto já começar a permitir que os eventos possam ocorrer de forma disciplinada, com todos os protocolos, eventos que são tão importantes para a nossa cidade, seja para a promoção da imagem de Salvador, como também para a geração de milhares de empregos de pessoas que vivem, né, nesse segmento, que foi o mais impactado, o mais afetado. Foi o único que não voltou em nenhum momento nesses 15 meses e que a gente está tendo toda uma atenção, e assim que os números permitam, nós vamos retomar essas atividades. Ô Bruno, em termos de finanças, rapaz, como é que dá para segurar? Porque você já tem os investimentos, você tem que fazer pagamento de folha, pessoal, né, limpeza pública, conservação da cidade, né, tudo isso já por si só leva uma parte considerável do orçamento. Aí, de repente, aparece uma pandemia que absorve uma quantidade fantástica de dinheiro, né? Mesmo com a ajuda do governo federal, através do SUS, essa coisa toda, mas é um esforço que não é brincadeira. Como é que você está conseguindo equilibrar? Você acha que é possível equilibrar, continuar esse equilíbrio, ou
nós podemos viver alguma dificuldade nessa área? Estamos vivendo, Mário. Se nós tivéssemos que ir até dezembro, com a quantidade de hospitais de campanha, mantendo os projetos sociais, a despesa com o transporte público, nós chegaremos no final do ano com a nossa poupança corrente, o superávit que foi feito nos últimos 8 anos, zerado. Quando o prefeito Assemineto concluiu o mandato, ele deixou em caixa 1.600.000.000 milhões de reais. Esse 1 bilhão são receitas vinculadas, carimbadas a diversos programas, ações e projetos. Efetivamente, o que tinha no caixa eram 600 milhões. Mas tinha aí 100 milhões de restos a pagar. Então, nós tínhamos uma poupança de 500 milhões de reais. Isso corresponde a 2 folhas da prefeitura. É o ideal para qualquer gestão trabalhar com essa folga. O que é que ocorre? Em abril, eu já tive que sacar 50 milhões de reais desse superávit. Por quê, Bruno? A arrecadação caiu. Se eu lhe disser aqui que a nossa arrecadação caiu, eu estaria faltando a verdade. Comparada com 2020, estamos até melhor. Qual é o problema, Mário? São os níveis de despesa. E você foi prefeito, você sabe, o problema de qualquer gestão é custeio. Então, o nosso custeio aumentou de forma significativa. Eu tenho praticamente um orçamento paralelo da saúde. São 5 hospitais de campanha, Mário, que nesses 5 primeiros meses, ainda não fechei junho, nós colocamos 96 milhões de reais de recursos próprios. E aí, qual é o grande problema de 2021 em relação a 2020? Quando a pandemia chegou, aquela preocupação total, o Congresso se mobilizou, aprovou recursos, o governo federal repassou. Eu lhe dizia aqui antes da nossa conversa, o presidente Jair Bolsonaro repassou no passado recursos para prefeitos e governadores de forma expressiva. Salvador recebeu no passado, Mário, 534 milhões de reais. Entre recursos do SUS, um teto MAC que teve a mais, recebeu recursos para o enfrentamento à Covid, para as diversas ações, dentre os quais os leitos de UTI, e ainda recursos para compensar perdas do FPM, que acabaram não ocorrendo. Então, em 9 meses, a gestão passada recebeu 534 milhões. Em 6 meses de pandemia, com níveis de investimentos maior, porque eu ampliei o número de leitos, nós recebemos 38 milhões. Eita! Então, efetivamente, eu sempre trabalhei com a lógica que a gente chegaria ao final do mês de junho com 50% da população vacinada, com a primeira dose, chegamos a 55%. Trabalhei com a lógica que os números estariam caindo, como estão. Hoje amanhecemos com 68% de ocupação dos leitos de UTI e apenas uma pessoa numa UPA aguardando regulação de leito de UTI. Isso nos permite agora a começar a desmobilizar essa estrutura. Senão, vão consumir os recursos da prefeitura para ações, programas e projetos que estavam no nosso plano de governo, que eu assumi o compromisso na cidade, porque nós tínhamos esses recursos em caixa, e eu sabia que nesse primeiro ano a gente tinha que apertar o cinto, tinha que pisar no freio para fazer caixa, para ao longo dos próximos anos, e dizendo que a gente na prática fala que é ir soltando a máquina, fazendo as intervenções, que o primeiro ano, você sabe, é o ano de elaborar projetos, né? Claro. Estudar quais são os programas que vão dar melhor resultado. Qualquer gestão inteligente faz isso. Uhum. Primeiro ano planeja, se programa, enquanto isso vai fazendo um caixa. Só que eu não tive condição de fazer caixa. Se apertasse todo o freio, segurasse tudo como a gente está segurando, economizaria 200 milhões de reais. Esses 200 já foi nesses 6 primeiros meses e nós já estamos entrando na poupança que nós tínhamos. Então nós esperamos que ainda possam vir recursos federais para ajudar na questão do transporte público. Transporte público, se você entrar e for assistir as emissoras de TV, todos os dias estão falando no pico dos horários de transporte, o acúmulo de pessoas nas estações.
Esse é o problema de todo o Brasil. Ano passado, o governo federal chegou a mandar para o Congresso um projeto onde viria 84 milhões para Salvador. Esse projeto foi modificado pelo Congresso e depois o presidente vetou. Esses recursos precisam vir para a gente pagar um desequilíbrio que existia. Porque já havia... a operação já era deficitária. E a partir do momento que nós tivemos que colocar mais ônibus rodando do que passageiros transportados, hoje a proporção está 74% da frota para transportar 38%, 40% dos passageiros que transportavam antes da pandemia. Isso tem uma diferença, um desequilíbrio. E as empresas não suportam, depois de 15 meses, arcar com esse prejuízo sozinho. E vem demandando da prefeitura. Ano passado nós chegamos a pagar o desequilíbrio. Tinha a expectativa de receber esse recurso que não veio. Então é fundamental que esse recurso venha para ajudar a gente a pagar o desequilíbrio de 2021, para ajudar a gente a recompor o caixa, para botar, por exemplo, o BRT para funcionar, que as obras já estão prontas da primeira etapa. A terceira etapa, a previsão fique pronta no final do ano, e aí já tem funcionalidade. A segunda etapa nós já iniciamos. Então vem aí o BRT, precisamos botar para funcionar e precisamos mudar a lógica do transporte em Salvador. Esse debate a gente vai ter que ter com a cidade. Qual era a lógica anterior, Mário, quando você era prefeito? Só tinha o sistema de ônibus convencional. Só, claro. Hoje tem um sistema complementar, tem um metrô, o BRT entra em operação em janeiro e vem o VLT. São 5 modais. E tem uma cultura nossa aqui, da pessoa pegar o ônibus na sua casa e ir até o seu destino final sem transbordo. Sem transbordo. É verdade. Demora muito mais, é muito menos confortável, porque o sistema de ônibus ele é mais desconfortável. Toda vez que para no ponto, que para na sinaleira, acelera, desacelera. Eu sei que quando era guria para a escola, pegava muito buzu, certo? Agora, com esses modais mais rápidos, mais eficientes, tem que fazer o transbordo. E as pessoas às vezes não querem, principalmente assim as pessoas com a idade mais avançada, as pessoas com deficiência, que a gente entende que tem essa dificuldade. Só que se não conseguir equalizar o sistema, ele vai ser deficitário para todos os modais. Vai mesmo. E aí nenhum se sustenta de pé. Ô Bruno, aí vê o seguinte, eu acho que esse é um dos maiores problemas que os prefeitos, inclusive você, estão enfrentando e vão ter que enfrentar. É meu maior problema, Mário. Pois é. Hoje eu consumo muita gente... 30%, 40% do meu tempo quase todos os dias. E muita gente, quer dizer, uma parte da população e também de formadores de opinião, etc., que acha o seguinte, a pandemia está aí, você tem que ter distanciamento social, mas os ônibus estão lotados. Como se fosse fácil resolver isso, não é? Não tem nenhum ônibus, Mário. O equipamento ônibus. O Ministério Público pediu para botar 100% da frota. A CSN sobre intervenção. Imagine, Mário, eu estou fazendo execução direta de uma empresa de ônibus. Tive que contratar, e agradeço à Câmara de Vereadores, que autorizou a gente contratar os trabalhadores diretamente pelo REDA para manter a operação. Estou tendo que contratar 1.500 insumos com credenciamento, licitação, chamamento. Como é que você contrata retífica de caixa de marcha? Conserto de barra de direção. Ontem bateram 2 ônibus. Quando eu vejo a matéria, 2 ônibus bateram, eu fico, meu Deus, eu olho logo, se for o azul, porque se tiver um acidente, podem querer responsabilizar até a prefeitura, porque está executando diretamente. Graças a Deus era um amarelo e um verde, que as empresas têm condições de consertar, porque se fosse o azul, eu teria que desativar, porque eu não tenho um contrato de oficina para consertar chaparia de ônibus. Então, nós vamos ter que contratar emergencialmente uma empresa para assumir. Você tem que tratar. Até fazer a licitação definitiva. Uma miudeza acaba entrando. O tempo do prefeito. É isso. Presta atenção, numa miudeza. Agora, outra coisa, Bruno, é o seguinte. As pessoas têm que entender que no sistema que está aí hoje, com esse aparecimento de modais, com o desemprego, que diminuiu o número, portanto, de pessoas usando o sistema de transporte, cai a arrecadação do sistema de transporte. E, com isso, as empresas não têm como sobreviver.
Mas fica na cabeça das pessoas aquela história, não, está todo mundo milionário, isso aqui é o melhor negócio que tem do mundo, todo mundo faz isso e aquilo, que a prefeitura tem que apertar. Não tem nada, isso não resolve nada, nada, absolutamente nada. E tem que ser, mais uma vez, uma decisão nacional, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, todas as grandes cidades brasileiras vivem este mesmo problema. E você não pode pedir que a prefeitura fique eternamente subvencionando, porque não há recurso para isso. Você vai deixar de fazer o quê? Vai deixar de fazer educação? Vai deixar de fazer uma limpeza pública decente, uma iluminação decente? Não vai. Né? Então, aí, rapaz, isso é um sufoco. E como esses 5 modais, Mário, tem uma parte que é Estado, uma parte que é Prefeitura, tem que ser uma solução em conjunto. Sim, claro. Inclusive, hoje, às 17 horas, terá uma audiência com o governador Rui Costa. Nós já estamos, ao longo desses 6 meses, tratando sobre isso, porque se há um déficit também no sistema de ônibus convencional, também há no metrô. Tem que ser uma solução que melhore a vida do passageiro, né? E uma solução que deixe o sistema de pé. Então, hoje nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto para tentar encaminhar e, muito provavelmente, buscar uma solução em conjunto que tem que ser assim. Eu disse, Mário, na minha campanha, que eu sempre colocaria os interesses da cidade acima de qualquer interesse político partidário. Que procuraria o presidente da República como procurei para que ele encaminhasse certo, para mesmo. o Congresso Tem o mais é que fazer financiamento isso de mesmo. 125 milhões de dólares, que foi aprovado essa semana. Eu quero aproveitar para agradecer ao senador Otto Alencar pelo empenho no Senado, que eu também liguei para pedir o apoio dele, do senador Ângelo Coronel, com quem eu tenho uma relação pessoal. E grande relação. Que vocês foram colegas lá. Fomos colegas. E você... Rapaz, esse cidadão aqui, muita gente não conhece Bruno, mas vai conhecer com o tempo, cada vez mais. Isso é um articulador, rapaz, de dar nó em pingo d'água. Eu assisti quando ele era deputado, participei, ele contando comigo, cada coisa fantástica dele, com esse jeito dele assim. Porque Bruno não é aquele sujeito que chega assim, chegando. Nada. Na dele, muito na dele. Mas ele consegue coisa. Ele era deputado estadual. Aquela eleição de Ângelo Coronel mesmo. Aí. Virou senador, quem imaginava, né? Pois é. Aí eu disse, chegou a hora de ajudar a cidade. Então ele foi até o relator desse projeto. Como eu tenho procurado o governador Rui Costa, Claro. esse no papel, a cidade me elegeu para ser prefeito, para deixar de lado as questões políticas. A eleição é o ano que vem, eu tenho as minhas posições políticas, que todo mundo Claro. sabe quais são, mas agora eu tenho que governar a cidade em busca dos projetos, dos programas, das ações, até porque é um direito da cidade, sempre mantendo a independência, a autonomia de Salvador, mas sabendo construir as pontes, as relações, para fazer as coisas acontecerem. Agora, Bruno, me diga uma coisa. Tem algum setor da sua prefeitura que não esteja do seu agrado, assim, total? Que você não precisa falar, nominar, mas existem alguns setores que você quer um melhor desempenho, que você está... Porque você parece aquele sujeito assim, CDF, né? Que fica ali, acompanha tudo por tudo, vê cada detalhe, vê essas coisas todas. Eu leio, Mário, o Diário Oficial todo dia antes de ele ir pro ar. Você fazia isso, não? Rapaz, eu que criei o Diário Oficial Municipal, rapaz, porque antes era publicado o Diário Oficial do Estado. Quando eu fui prefeito eleito, a primeira coisa que eu fiz foi Diário Oficial Municipal. E, claro, passava, é evidente, né? Meu assessor ele tica os pontos mais importantes, né? Claro. E aí eu olho, porque eu tenho aquela convicção, né, que o gado só engorda com o olho do dono. Então você tem que estar ali acompanhando de tudo, nos detalhes. Assim, Mário, é óbvio que tem setores que a gente precisa avançar, tem muitos desafios pela frente. Não deu para, em 6 meses, nesse cenário de pandemia, para avaliar a equipe, o desempenho da equipe como um todo. Então,
todos nós estamos limitados nas nossas atuações, né? Eu tive que segurar projetos, programas e ações diante da necessidade dos investimentos na pandemia e das incertezas futuras de quanto tempo ela vai perdurar e que impacto isso terá nos nossos caixas. Mas nós não deixamos de planejar, de organizar. Então, mais uma vez, a gente buscou a parceria da Mackenzie para elaborar em conjunto com a gente o planejamento estratégico. Está praticamente pronto. Então, quais são os prazos, as metas e os marcos de entrega das ações que nós vamos ter que realizar nos próximos 4 anos. Então, esses 6 primeiros meses foram dedicados também a isso, a organização. Por mais que fosse um governo de sucessão, nós fizemos ajustes em toda a equipe, então isso demandou também muita energia. A gente espera, né, que, passando a pandemia, eu tenha condições de dar os recursos para os secretários tirarem os projetos e as ações que estão no papel, e aí sim a gente vai ter uma condição melhor de avaliar cada um. Não tenha dúvidas que o que mais me preocupa na cidade é essa questão econômica. Salvador é uma cidade ainda muito pobre. Quando a gente compara qualquer dado per capita de Salvador, são dados muito baixos. É verdade. Né? Uma população de 3 milhões de habitantes. Quando você vai para a arrecadação da prefeitura, por população, nós estamos lá embaixo. Quando você divide o PIB por população, nós estamos lá embaixo. Então, o grande desafio é desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, geração de emprego e renda. Só assim nós vamos reduzir as desigualdades sociais e construir uma cidade mais justa, com mais oportunidades para todos. Foi aí que nós criamos essa secretaria com esse objetivo. Temos que identificar novos vetores de crescimento econômico. Essa semana foi uma semana importante porque demos início à construção de mais um grande hospital na cidade, o Hospital Aliança Star, que vai ter um serviço prêmio de saúde, com profissionais de excelência, com alta tecnologia. O Grupo Aliança, em parceria com o Grupo Redditor, que já fazem a gestão do cardiopulmonar e do São Rafael e do Aliança, estão investindo quase 600 milhões de reais na construção de uma nova unidade. O Aliança está duplicando a sua capacidade. Somado ao Mater Dei, que as obras estão em plena execução, né, que também são mais 500 milhões de reais de investimentos, Salvador vai se tornar, no norte e nordeste, um polo de serviços de saúde. E agregado a esses serviços de saúde, além dos 3 mil empregos que a Aliança vai gerar, 4 mil empregos diretos que o Mater Dei vai gerar, nós estamos falando aqui de 7 mil novos empregos na área de saúde, vai surgir um cluster de saúde no entorno desse sistema de saúde, desses hospitais. Então vão vir laboratórios, indústrias de insumos, de medicamentos. Nós temos que estimular isso. Então, nós estamos preparando aí um conjunto de estímulos para atrair todos esses conglomerados que vão funcionar, vão atender essa demanda que vai ter de saúde. Somado a isso, a saúde tem a capacidade de estimular, por exemplo, o turismo. Então, tem gente que vai vir aqui em busca de atendimento, em busca para fazer uma cirurgia, e vem, traz a família, passa um final de semana, passa uma semana, isso aquece toda a cadeia, que é o turismo de saúde. A Flórida, Lisboa, se tornaram cidades que tiveram a capacidade de atrair aposentados para irem morar lá. Por quê? Porque foram em busca de serviços de saúde de qualidade, É verdade. somado aí às outras potencialidades que a cidade tem. Então nós temos um clima super favorável, né, as nossas belezas naturais, a nossa gastronomia, as opções de entretenimento e de lazer que Salvador e a nossa região oferecem. Então, a partir desse sistema de saúde, a gente pode estimular o turismo, Salvador se tornar um local para que idosos possam vir residir, e todo esse, né? E por isso que eu não saio daqui, que eu sou idoso. Agora, Geraldinho, me diga uma coisa aí. Não fique dando risada, não, rapaz. Geraldinho, me diga uma coisa aí. Qual a postura da Câmara em relação à administração de Bruno? Não é somente todos, a postura é positiva, é negativa, tem elementos que atrapalham, só por atrapalhar, mas fale
A verdade. Sempre. Não deu uma de política. Não, aqui, sempre, não. sempre. Eu vou dar um maior exemplo aqui ao senhor. Eu quero mandar um abraço à Sempre secretária de Comunicação da Administração Municipal, Renata Vidal, que se não fosse o gesto desse presidente, aqui do Grupo Metrópole, do amigo Zé Eduardo de Guto, as forças ocultas atrapalhariam que ela exercesse o mistério que ela recebeu de Bruno. É muito difícil. O senhor falou uma coisa interessante, eu estava vendo. Você vê que Bruno chegou aqui hoje marcado pela emoção, num cansaço. Você vê que fisicamente Bruno está cansado. Mas você vê que ele conseguiu esvaziar aqui, porque teve a oportunidade de dizer o que ele tem passado nesses últimos 6 meses. Ele disse isso para mim ontem, está dizendo aqui. Eu até fiquei mais seu fã, porque você conseguiu dizer isso aqui de público. Né? E as pessoas entendam, antes que as forças ocultas trabalhem dizendo que você não está feliz de ser prefeito. Não é isso que você quer dizer. Você quer dizer que diante de tantos problemas que você tem vivido, isso tem lhe tirado Porque a tranquilidade e a os paz. 6 primeiros meses, né, de todo o governo é a lua de mel, né, E a Marcos? lua de mel. E o grande problema... Não tá tendo nem a lua, nem o Rapaz, mel. você está dizendo lua de fel. Lua de fel. E o grande problema, doutor verdade. Mário, Não, esse ponto é importante. Ele puxou bem aí, Geraldinho, para não ficar essa impressão, mas realmente, porque você chega, que tá todo mundo feliz, você Isso aí. chega, tá. E Bruno tem um poder de resignação que é uma coisa assim de superação dos problemas que é muito interessante. Mas às vezes o que prejudica, e às vezes eu não tinha compreensão no governo do ex-prefeito Assemineto, não de Neto, mas daquele entorno dele, e ainda tentam de forma ardilosa e vergonhosa fazer da mesma sorte na administração municipal, né? Aqueles oportunistas de plantão. Isso eu falo dos gestores do primeiro escalão, alguns gestores, e isso vai lá para a ponta. Porque às vezes é muito difícil e não dá para Bruno, né, fazer aquilo que ele sempre fez. O senhor falou aí, e eu não preciso aqui rasgar confete para Bruno, todo mundo sabe disso. Bruno é um dos maiores articuladores políticos que eu já vi. Um dia o senhor merece uma entrevista como essa, de puxar essas articulações que ele faz nos bastidores, que ele já fez nos bastidores. Bruno conseguiu reunir 15 partidos nas últimas eleições, 15 partidos nas últimas eleições. A maior aliança do A Brasil. maior aliança Não do Brasil tinha foi um feita candidato aqui. a prefeito Não que tinha teve. um candidato. E às vezes o que atrapalha o processo, e isso eu tenho a liberdade de dizer, ele falo sempre nos bastidores, se não preciso aqui nominar, se eu fui muito feliz quando fez, não preciso nominar, e às vezes são esses pontos focais que com certeza ultrapassado esse momento da pandemia, ele tem um olhar de drone, é uma coisa muito parecida com o meu, viu? Ele olha de cima, ele é um observador. E às vezes as pessoas sentam naquela mesa, naquela sala dele, e pensam que estão enganando ele, mas não estão. Eu acho que essa independência e autonomia que a gente tem é o que marca essa lealdade, porque eu acho que o homem público ele tem que ser, acima de tudo, leal, e isso que eu tenho procurado ser. Então, doutor Mário, às vezes as relações, e Bruno, ele robusta e avaliza aquilo que eu faço na Câmara Municipal, porque eu não faço nenhuma diferenciação de um vereador que é do Democratas e um vereador que é do PSOL. E às vezes o tratamento que o governo, não o governo praticado por Bruno Reis, pelo prefeito, mas pelas forças que estão ao lado, eles dificultam que a relação. Bruno já deixou bem claro para mim, vereador da cidade é vereador da cidade. Eu tenho respeito aos vereadores da cidade. Você vê que não há uma entrevista e uma inauguração que Bruno não faça um agradecimento à Câmara Municipal. Mas às vezes o gestor da ponta ele não entende isso. E às vezes defender apenas, e um dos vereadores de oposição e partido independente é o comentarista oficial aqui do nosso programa, que é um renome na política nacional e como jurista, que é Edivaldo Brito. E às vezes há essa possibilidade. Todos os projetos, eu preciso só para fechar isso aqui, todas as mensagens do Executivo, Bruno deu a oportunidade à casa de nós emendarmos, de nós darmos a colaboração. Quando eu falo nós, a casa. Não só de emendas praticadas por vereadores, emendas supressivas, modificativas, aditivas, não só os vereadores da base. Mas o maior exemplo disso é o professor Edivaldo Brito, que com toda a experiência que tem na área jurídica, sempre está dando contribuições efetivas nas mensagens do Executivo. Mas eu tenho certeza que, passado esse momento, o senhor provocou isso aí com muita sabedoria. Se Bruno tem estado satisfeito ou não com algumas peças na gestão. Mas ele vai passar esse processo da pandemia e ele matura isso, viu? Ele fica maturando isso internamente. E passado esse momento, eu tenho certeza que ele vai dar uma olhada para a gestão municipal e vai ver as peças que podem ser remodeladas ou até substituídas. Sim, mas fale da relação
da Câmara com o prefeito. A melhor- Não é a a me- sua a- relação como A melhor líder possível. A melhor possível. Falei e vou reiterar, talvez não tenha sido tão com a oposição A também. relação com a oposição é uma relação de respeitabilidade. Para o senhor ter ideia, nós aprovamos 19 projetos na Câmara Municipal que foram para a sanção do prefeito. Bruno sancionou 14, vetou parcialmente 3 projetos e apenas um veto total, um projeto de vereador. Logicamente que isso é um processo de construção pela relação que eu tenho junto ao Executivo. Então, a respeitabilidade, a relação da Câmara hoje com o Executivo é uma relação jamais vista na história da Câmara Municipal de Salvador com o Executivo Municipal. Estou falando aqui em nome dos vereadores, sejam eles de oposição, Partido Independente, professor Edivaldo Brito, ou aqueles partidos que compõem a base. Porque às vezes há um desagrado também, às vezes as pessoas não têm coragem de dizer. Existem partidos que têm um desagrado em relação ao executivo, a relação com o executivo, né? Porque às vezes o cara da ponta, ele quer tomar e vestir uma camisa que não é a camisa do gestor maior, daquele que toma a decisão final. Então, de forma bem objetiva, a relação com o executivo municipal, ela é uma relação de excelência. Logicamente que a gente precisa fazer alguns ajustes dessa relação com os vereadores, porque, doutor Mário, o vereador precisa ter a respeitabilidade, não só da sociedade civil. A gente encarou um processo, Bruno, de aproximação do processo legislativo com a sociedade civil, e eu acho que isso é a maior força da nossa casa, que é a arte de ouvir as pessoas, e o governo municipal tem procurado fazer isso, o Bruno tem procurado fazer isso. Logicamente que a gente precisa fazer alguns ajustes nesse processo. Se o senhor observar na história, se a gente puxar um panorama da história, do governo de ACM Neto nós assumimos esse papel, e com Bruno Reis essa é a efetividade. Não há na história projetos de lei de vereadores, de autoria de vereadores, que tenham sofrido apreciação na casa. Logicamente que o prefeito tem a possibilidade de sancionar ou vetar e a Câmara reanalisar essas condições. Mas não há na história projetos de vereadores, de iniciativa de vereadores que tenham sido sancionados de toda sorte em termos de quantificação. Agora, essa fricção que às vezes existe entre o administrador, um secretário, não sei o quê, e vereadores, isso faz parte do processo. Eu me lembro quando eu fui prefeito, o tempo eram outros, não tem nada a ver com agora. Mas chegava assim no meu gabinete, o chefe da Casa Civil dizia: está tendo uma rebelião dos vereadores contra você. Aí eu dava uma gargalhada e dizia: ótimo, isso aqui está ficando muito monótono. Eu tô querendo... Como a minha vida já está conturbada demais, doutor Mário, eu não posso ter rebelião. Doutor Mário, o senhor falou que mas aí é a melhor forma de você esvaziar, doutor Mário, o senhor falou uma coisa interessante. Tem gente que vende para Bruno e vende para os outros gestores, inclusive nesse novo período, que muitas pessoas imaginaram, até imagine, que eu ia arranhar minha amizade com a ACM Neto e com o Bruno também da mesma sorte, porque as pessoas veem em realidade, olha, está um processo dentro da Câmara, uma rebelião, tem um grupinho se formando lá. Quando o Bruno me pergunta, eu disse: eu não sei que grupo é esse não, porque quem comanda a casa sou eu. Porque o cara vem de uma dificuldade para entregar uma facilidade que não está no controle dele. Claro, rapaz. Não é? E às vezes o seguinte, a gente sabe, logicamente, eu queria olhar isso no olho do senhor, a gente sabe que às vezes o prefeito diz a um secretário: jogue duro aqui para eu dar uma aliviada. Mas, tem uns aqui que tomam por si só de ofício. Tem uma decisão juiz que chama decisão de ofício do magistrado. E aí o cara toma achando que a caneta é dele. Moto não sabe que é próprio. Isso, é Mas, isso Mário, aí. aproveitando aqui a presença do nosso parceiro e amigo Essa foi uma provocada boa mesmo. Geraldo Júnior, eu quero agradecer à Câmara Municipal. Nesses 6 primeiros meses, em nenhum momento me faltou, pelo contrário, em momentos decisivos, como a aprovação, né, da autorização para a gente contratar os trabalhadores da antiga concessionária de ônibus. De ônibus. Né, para a gente preservar o máximo de empregos possível. A Câmara teve essa compreensão. Teve projetos, Mário, que nós mandamos na quarta-feira, final da tarde, e na quinta-feira de manhã estavam aprovados, como os auxílios emergenciais, como o apoio ao segmento da cultura, o SOS Cultura, a criação do fundo para a gente oferecer o Crédito Salvador, né? Pela primeira vez na história da cidade, nós estamos
colocamos 10 milhões de reais para emprestar a juros baixíssimos e com carência a ambulantes, MEIs, informais. Beleza. Né? E a Câmara prontamente aprovou. Então, a gente, apesar da amizade com o presidente Geraldo Júnior e com os vereadores, eu comecei minha trajetória na Câmara Municipal, Mário. Conheço o trabalho do vereador. Tem vereadores lá que são amigos meus de uma vida. Não, e quando você estava trabalhando com o Neto, você certo, que fazia também, essa cozinha toda é você, porque você mesmo, é uma eu estava grande dias sem articulador. atender os vereadores por conta do acúmulo dos problemas, né? Mas ontem eu passei a tarde dedicado aos vereadores. Atendi lá 6 vereadores diferentes. Né? E com cada um a gente tem uma história, né? E cada um lutou para ser vereador, como eu lutei para ser prefeito. Cada um compreende o seu papel, a gente se respeita. E eu compreendo o trabalho do vereador e sei da importância do vereador. Né? Então há essa relação de muito respeito e de forma tal que eu tenho a melhor relação possível com a Câmara. Foram 6 meses de uma relação super saudável e o que depende desse prefeito aqui será pelos próximos 3 anos e meio. E os vereadores sabem que tem um prefeito parceiro, amigo, que prioriza a gestão, a administração, as decisões são técnicas, mas que eu sei dar os créditos políticos. Né? Aprendi isso durante a minha caminhada nesses mais de 20 anos de vida pública. Então, muito obrigado à Câmara Municipal e a todos os vereadores, todos, da nossa base, e também os vereadores da oposição, que votaram matérias junto com a gente, e tiveram outras que não votaram e que eu entendo. É da democracia, a democracia é isso. Mas o Bruno, nessa época que era o prefeito, tinha muito esse negócio. E você vê, até pouco tempo, formado um grupo independente, né? Juntavam um cabeça, mais 5, 6 vereadores, nós agora somos independentes. Rapaz, chegava a mim e dizia, olha, parabéns, eu adoro a independência, rapaz, vocês estão certíssimos, jogue duro, vamos ver. E quando chegava lá, rapaz, sempre tem um cidadão que eu chamava de... que vem com aquele freio, né? Para baixar o astral, entrar na minha sala super preocupado. Prefeito, temos problema com a Câmara. Tem um grupo independente que está armando uma rebelião. Eu dava uma gargalhada, rapaz, e dizia, ótimo, do cacete, diga aí, diz que eu parabenizo todos e tal. E tinha uma relação pessoal, assim como você tem, tudo. E, rapaz, a gente sabe que isso é uma forma de barganhar uma coisa ou outra. Mário, veja, pode ter certeza, eu disse isso claramente à cidade. Eu jamais vou mandar para a Câmara Municipal qualquer projeto que não seja interesse da cidade, que não seja o melhor para a cidade. E sempre vou dar o direito do vereador debater, aperfeiçoar, melhorar, emendar. Claro. Mas quem tem espírito público vai compreender que aquilo é o melhor para a cidade. E se nós estamos fazendo aquilo é porque é fundamental para a cidade superar. Mas tem gente que ainda assim não vai achar isso e vai votar contra e faz parte. Isso faz parte. Agora tem um recado aqui importante para vocês dois. Fred, gostaria de parabenizar Mário por essa entrevista com esses 2 queridos amigos. A Geraldinho, parabéns pelo discurso na questão da iluminação da diversidade no prédio da Câmara. Achei do cacete também. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns a Bruno Reis, meu querido amigo de infância, por estar segurando essa barra dificílima nesse momento de pandemia. E vamos nos vacinar hoje. Fred, superintendente do Ministério Público da Bahia. Amigo de Mandou vocês, mensagem né? ontem à noite. Nós temos a mesma idade que eu vou me vacinar hoje, Mário. Você? Eu Opa. estou indo agora com o Geraldinho à Ilha de Maré, onde nós vamos vacinar toda a população, alvo. Com a chegada da Janssen, como é dose única, qual foi a nossa estratégia? Reservar um pouco dessas vacinas para vacinar a população em situação de rua, Claro. por conta da logística e da dificuldade Isso. que você tem que vacinar em loco. E concluir logo as ilhas. Faltavam apenas 3.000 pessoas. Também é uma logística e uma operação difícil, por conta da acessibilidade. Né? Você tem localidades das ilhas, como Passa Cavalo, Martelo, Bananeira, que para você ter que retornar 2 vezes
logística diante de um processo desse, onde você tem 4 tipos de vacinas, primeira e segunda dose, ainda tem vacina da influenza, né? Podem chegar outros tipos de vacina. Então nós vamos concluir hoje o processo de vacinação nas ilhas e na volta eu vou me vacinar. Chegou o meu dia, 44 anos, então vou estar imunizado. Que beleza, hein, E agora rapaz? mais protegido para ganhar essa guerra. Eu sou 33 anos mais velho que você, Bruno Reis. E eu quero Que chegar bom. aos 77 com essa cabeça, com essa disposição e, acima de tudo, com essa vitalidade que o amigo tem. Olha, mas chegou o final do programa, conversamos aqui 1 hora, foi ótimo, adorei. Que bom, rapaz. Tava com saudade. Eu tava com saudade de vocês, sinceramente, pessoalmente, sabe porque uma coisa, eu entrevisto você lá pelo vídeo, não sei o que, não é. É muito frio, né? Não é. E esse rapaz aqui, eu vejo ele sempre aqui. Mas vocês são 2 figuras fantásticas. Ainda 6 meses hoje do início da administração aí do nosso queridíssimo Bruno Reis. Olha, Geraldinho, obrigado. Bruno, um abraço firme e forte. Conte com o meu apoio aqui, com o nosso apoio, porque você está trabalhando bem, viu, no meio dessas dificuldades todas. Claro que vai ter gente que vai dizer que não é nada, que isso, que faz parte. E quando chegarem com sacanagem para você, dê uma gargalhada, rapaz. Gostei. Relaxe. É sempre bom ver ele ouvir. Rapaz, se lembre do seguinte, rapaz. O que é impossível de vencer é o câncer e a morte. O resto, rapaz, a gente traça e dá risada, rapaz. Relaxe. Eu, tenho dito às pessoas que rezem, orem por mim. Quanto melhor eu for, quanto melhor for meu desempenho, melhor para a cidade. Pois é, Melhor pra todo rapaz. mundo. Pois Então, é. tem que me assoprar, ajudar, Claro. dar as condições, porque vontade, garra, disposição, coragem, dar o meu melhor, isso não vai faltar. Então, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, e feliz de ter podido aqui, nesses 6 meses de governo, iniciar Que bom, aprendendo com rapaz. seus conselhos e tendo a oportunidade de conversar com essa cidade que eu tanto amo. Um bom feriado a todos. Vamos, esse final de semana, que é o último feriadão aí desses consecutivos, nos cuidar, continuar Isso. evitando aglomerações, usando máscaras, para que a gente possa aí, a partir de 15 de julho, principalmente os números continuando caindo, a gente poder retornar à nossa normalidade. Meu presidente, meu amigo, parceiro, muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença permanente. Um abraço, Abraão, Nardélia, Luana, toda a equipe da Metrópole. Foi uma alegria poder voltar aqui para ver vocês pessoalmente.